Vamos lá ver se é desta que conseguimos dar início à nossa live. Aqui está. Aleluia. Alô, Raquel, tudo bem? Alô, boa tarde. Estava Tive mesmo, difícil. tive mesmo que trocar aqui o telemóvel. Estou com o telemóvel, não estávamos a conseguir ter aqui a ligação. Não sei porquê, Ok, mas finalmente já conseguimos e vamos dar aqui ok. início à nossa live. Primeiro, agradecer, Raquel, por partilhares aqui a tua experiência, por estares aqui comigo a um sábado, ao final da tarde, para falarmos aqui um pouco da tua experiência do acompanhamento online, como é que tem sido e apresenta-te primeiro, fala-nos um bocadinho de ti, se quiseres também começar com a primeira questão, que é o que é que te fez Ok. procurar o acompanhamento online, podes fazer essa introduçãozinha toda para falar, para depois continuarmos a nossa conversa. Ok. Então, eu sou a Raquel, estou a aderir ao acompanhamento com o Pedro no final mais ou menos de abril. Já estamos quase há 2 meses e a experiência tem sido muito boa. Para então explicar um pouco o meu processo, esta minha jornada pela alimentação por parte do ginásio começou há cerca de 3 anos. O meu último ano de faculdade foi um bocadinho complicado e aí eu ganhei um pouco de peso, cerca de 10 quilos a mais daquilo que tinha, e também a minha alimentação não era nada cuidada. Quando então comecei a trabalhar e comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, pensei, não, tenho que mudar aqui um pouco o meu estilo de vida e está na hora. Foi então que aderi ao ginásio. No ginásio tinha também acompanhamento alimentar, tive acompanhamento durante mais ou menos meio ano. Durante esse meio ano consegui chegar ao peso que era o objetivo. E pronto, depois por aí começou a estagnar um bocadinho. Eu no ginásio nunca tive propriamente um acompanhamento com PT, fui fazendo sempre aquilo que achava que deveria de fazer. E sobretudo o que eu frequentava no ginásio eram aulas de grupo. Eu adorava CrossFit, adorava mesmo, então sempre que podia e havia, eu ia. Só que comecei a ver que se calhar não era o melhor tipo de exercício para mim, porque comecei também a perder muito peso. E até depois no ginásio houve um professor que me chamou a atenção, disse: não faças só esse tipo de aulas, tenta também fazer um pouco de musculação, para ver se há aí um equilíbrio. Pronto, eu comecei a fazer, mas sou sincera, no ginásio nunca me senti muito à vontade para fazer esse tipo de exercícios. E depois quando surgiu a primeira vaga, não é, da pandemia, continuei a fazer as aulas de grupo, que eles tinham aulas de grupo online, e fazia bastante. Só que, pronto, não estava a gostar, não estava a ser aquilo que eu estava à espera. Então comecei a comprar algum equipamento para casa e pensei, pronto, também já tenho um bocadinho de base, já sei mais ou menos alguns exercícios, vou comprar algum equipamento e vou tentar eu em casa. Prontos, e foi assim que eu comecei. Depois regressámos novamente ao ginásio, mas fui fazendo pouca coisa, e quando houve a segunda vaga e voltou a fechar, pronto, foi aí que eu decidi mesmo, vai ser agora, vou desistir de ginásio e vou-me dedicar a fazer totalmente em casa. Só que em casa eu vagueava um pouco, ia pesquisando, ia seguindo algumas pessoas no YouTube, no Instagram, ia vendo alguns exercícios, e ia fazendo por aí. E até senti que até estava a ter mais resultados em casa do que propriamente no ginásio. Só que chegou uma fase que eu já não sabia bem o que haveria de fazer, já estava completamente desorientada e estava a perder um pouco a motivação.
E pronto, e foi aí depois também que eu conheci o Pedro. Basicamente é este o resumo. Exatamente. Não, e é bom dar essa introdução que é para as pessoas perceberem também o contexto. E perceber também aqui uma situação em que falaste e que foi engraçado, que foi a tal situação que quando estiveste na faculdade, ou seja, no teu último ano, as coisas não correram muito bem naquilo que foi a parte mais a nível alimentar, pronto, e isso fez também ganhar-te peso que não querias ter ganho. Depois, naturalmente, com o trabalho, tiveste aí mais liberdade financeira, começaste a cuidar mais de ti. Espera aí. Aqui. Com a garganta seca. Começaste a cuidar mais de ti e isso é sempre o primeiro passo. Depois perceber o quê? O facto de fazeres demasiadas atividades. Aquilo que aconteceu no teu caso foi como estavas a seguir determinada alimentação, aquilo que aconteceu é que não estavas a ingerir os nutrientes necessários para que houvesse uma evolução nessas atividades que estavas a fazer. E também posso dizer aqui, para quem está a ouvir, que quando chegaste até mim já tinhas uma boa composição corporal. Foi aquilo que eu sempre te disse ao início, que já tinhas pouca gordura e que aquilo que precisas mesmo é focar-te aí no ganho de massa muscular. E essas atividades todas que tu tiveste, ou seja, antes de começarmos, é que foi favorável no sentido em que acabaste por perder toda aquela gordura que tinhas ganho nos últimos tempos da faculdade, acabaste por ter uma maior consciência a nível alimentar e isso também foi muito importante no nosso trabalho, pois aqui mais na minha parte, e isto porquê? Porque acabavas por já ter determinados hábitos que são considerados saudáveis e aquilo que acabámos por fazer foi adaptarmos ali mais as quantidades daquilo que estavas a ingerir e também a realidade é que passaste a ingerir muito mais comida. E também foi isso que eu te disse e por isso é que estou também a dizer agora, quando estavas a fazer essas atividades todas e estavas ali seguramente em déficit calórico e por isso é que acabaste também por ficar, entre aspas, mais magra e se calhar mais magra que aquilo que te gostarias de ver. Depois, lá está esta situação e agora aqui todo o contexto dos confinamentos, por assim dizendo, e acabaste por comprar material, adquirir material e a realidade é que a Raquel acaba por ter bastante material em casa para treinar. É claro que não tem um ginásio privado, não é isso, mas acaba por ter uma multifunções, acaba por ter bastante peso disponível e a realidade é que nestas 9 semanas de trabalho, ou vamos para a 9ª semana, já evoluímos bastante naquilo que é a execução dos exercícios, naquilo que é a carga que estamos a utilizar e é normal que também o físico que responda a esta evolução a nível do treino. Vamos aqui, antes de entrarmos nesta parte do treino e da alimentação, perguntar só aqui como é que conheceste o meu trabalho. Já deste a entender que procuravas muita coisa no YouTube e no Instagram, por isso provavelmente deve ter sido por aí. E o que é que te fez aderir ao acompanhamento online? Neste caso, o meu acompanhamento, por assim dizendo, porque é tal situação. Cada vez existe um maior mercado a nível do online, cada vez existem mais opções e aqui a pergunta acaba por ser direcionada para o porquê o meu e porquê não de outra pessoa, por exemplo. Pronto, então como eu disse, fazia bastantes pesquisas a nível do YouTube e Instagram e o Instagram, ele próprio sugeriu a tua página. Eu aderi e consultei vários dos tutoriais que fazias, mesmo os treinos, fiz vários treinos que publicavas da Adriana e adorava. O estímulo que dava aos músculos era muito bom, a sensação no final do treino gostava bastante, mesmo da ordem dos exercícios. Aliás, eu acho que uma vez até me chegaste a abordar por mensagem, que vias que eu até via as tuas publicações, mas eu ainda estava um pouco receosa, não estava muito bem para aí virada e acho que até nem cheguei a responder. Pronto, mas foi muito por aí. Via bastantes as dicas que davas como fazer corretamente os exercícios e era isso que eu procurava, porque eu fazia, mas queria ter uma ideia se estava a fazer corretamente ou não. Depois, mais ou menos por abril, lançaste aquela campanha de lançamento com a promoção. Também aparecia bastantes vezes no Instagram e eu, por curiosidade, cliquei no link, abri e gostei bastante,
claro, todo o plano, tudo aquilo que oferece, era exatamente aquilo que eu estava mesmo a precisar e pensei, pronto, vai ser agora que não vai surgir outra oportunidade, então aderi. Mas sobretudo porque gostava bastante dos trabalhos que ias publicando e que achava mesmo que poderia confiar em ti e está mesmo a resultar. Exatamente, e é essa mesma a confiança, pronto, e é aquilo que eu acabo por estar sempre a dizer, não é diariamente, mas é quase semanalmente, que a confiança é a base para aquilo que é o processo. Isto porquê? Porque isto não é apenas eu formular os planos, por assim dizendo, e enviar os planos, também quem está desse lado tem que conseguir seguir os planos e tem que conseguir seguir da melhor forma. E se quem está desse lado não confia da pessoa que está deste lado, vai ser mais difícil seguir as coisas certinhas para que os resultados apareçam. E a realidade é que se nós não fizermos as coisas da forma correta, não vamos conseguir, pelo menos, atingir os resultados que pretendemos. Porque é fácil, entre aspas, atingirmos determinado resultado se direcionarmos o nosso esforço e o nosso trabalho para isso. Mas a realidade é que quando nós tentamos sozinhos, e tu acabaste por sentir isso na pele, Raquel, é que às vezes estamos ali a meio do processo, sentimos perdidos, também existe muita informação e começamos a fazer coisas... Completamente perdida. Exatamente, e como se começam a fazer as coisas de uma forma e depois vem outra coisa, fazem de outra forma e acabam por não seguir ali uma sequência lógica. Eu até lembro-me de um feedback que tinhas-me dito ao final do primeiro mês, quando fizemos a avaliação, em que tinhas dito que achavas que não irias conseguir seguir o plano por ser sempre os mesmos exercícios, mas depois com a tal situação de progredir a nível do treino semanalmente, acabamos sim por criar ali uma competição intrínseca entre nós próprios para conseguirmos desafiar-nos semanalmente. E isso também vai acabar por tirar aquela ilusão ao treino que são sempre os mesmos exercícios, porque os exercícios são os mesmos, mas o esforço vai aumentando, a evolução vai aumentando e isso acaba por ser muito gratificante. E quando nós estamos sozinhos no processo, isto acaba tudo por passar ao lado. E isto porquê? Porque são coisas que não tomamos atenção, que não nos concentramos e acabamos por experimentar uma coisa ali, outra coisa ali e acabamos por andar ali na corda bamba sem seguir, lá está, uma metodologia de trabalho que nos vai fazer atingir os objetivos que desejamos. É importante também nós termos bem esta ideia assente na cabeça, que é o quê? Nós temos de trabalhar de acordo com os nossos objetivos e para atingirmos o nosso objetivo. E isto porque a Raquel no início também disse que gostaria de desenvolver os membros superiores, que queria desenvolver o glúteo, queria também continuar o desenvolvimento dos membros inferiores, mas também queria dar ali um ênfase aos membros superiores. E uma das suas preocupações até foi se não seria só mais treinos para os membros inferiores, porque também querias desenvolver os membros superiores. E então, estruturei neste caso o treino sempre de acordo com estes objetivos e a realidade é que no primeiro mês acabámos por ter uma maior evolução, ou pelo menos a evolução é mais visível a nível estético, ou seja, a nível visual, nos membros superiores do que propriamente nos membros inferiores. Mas isto também acaba por estar relacionado com o nível que tinhas ou que tens de cada um dos teus membros. Como os membros inferiores já estavam mais desenvolvidos, eles desenvolveram-se sim, mas a nível de comparação a evolução não é tão notória como nos membros superiores. Isto é só para perceberem que nós devemos trabalhar sempre de acordo com os nossos objetivos, porque os resultados que vamos alcançar é isso que nos vai trazer satisfação, é isso que nos vai trazer aquela motivação que às vezes acaba por faltar e temos que perguntar porque é que fazemos isto, quais é que são os nossos objetivos e vamos fazer isto certinho, que desta forma é que eu vou conseguir atingir aquilo que desejo. E no início eu estava um pouco reticente se aderia ou não, porque o objetivo não era só os membros inferiores, também os superiores, e aí colocaste-me logo à vontade, disseste não, vou definir sempre o plano de acordo com os objetivos que queres alcançar. E isso sim é verdade. É totalmente verdade e por isso ainda mais confiança tenho no teu trabalho. Exatamente. E é a tal situação. Eu gosto muito de trabalhar de maneira individualizada, isto no sentido em que eu acabo por estruturar sempre os planos de acordo com o questionário inicial, pronto, e de acordo com os objetivos. E isto porquê?
Porque a Raquel tem determinado objetivo, a Ana vai ter outro objetivo, a Vanessa vai ter outro objetivo e elas não podem realizar o mesmo plano. Podem realizar os mesmos exercícios, mas o volume semanal vai ser sempre diferente. Por exemplo, se a Ana não quer desenvolver os membros superiores, se for preciso, o volume de treino para os membros superiores vai ser menor e isto permite que divida de forma diferente. Se calhar não vai ter ali um treino específico ou 2 treinos específicos para os membros superiores, como por exemplo o caso da Raquel, e por exemplo se a Vanessa quer desenvolver mais o posterior da coxa, por exemplo, vai ter ali um volume e a progressão do volume ao longo do tempo mais para esse grupo muscular. E vamos realizar os mesmos exercícios? Sim, vão existir exercícios que vão ser os mesmos, mas toda a estrutura do treino, toda a distribuição do volume semanal e depois toda a sua progressão vai ser diferente. E lá está, esta tem de sempre ser de acordo com o objetivo. Exato. Passar aqui à próxima questão, Raquel, como foi o processo inicial, ou seja, como é que foi a tua aquela primeira adaptação aos planos? Pronto, primeiras 2, 3 semanas, um mês, como é que te sentiste com essas mudanças, tanto a nível do treino como a nível da alimentação? Ok, então, quer a nível do plano de treino, quer a nível do plano alimentar, acho que me adaptei bastante bem. A nível de plano de treino, quando o vi pela primeira vez, adorei, porque todos aqueles exercícios eram-me familiares e já era o que eu estava habituada mais ou menos a fazer. E vi logo então ali que o treino estava estruturado de acordo com aquilo que eu te tinha pedido. Então foi seguir em frente e acho que me adaptei bem. A nível de só no treino, algo que eu não fazia e que agora reconheço que é bastante importante e também te realcei logo, eram os tempos de descanso. No início até andava um pouco perdida ou esquecia-me, ou já tinha ultrapassado o tempo, mas isso, claro, é algo que com o tempo nós vamos ficando cada vez melhor, mas, claro, isso é bastante importante, que é para o músculo conseguir recuperar e estar pronto para a próxima série. A nível de plano alimentar, também me adaptei bem. Também quando vi o plano adorei, porque eu gosto de comer bastante e vi que poderia comer e era esse o objetivo. Também algo que me foi estranho foi, claro, a pesagem, mas hoje em dia não passo sem pesar mesmo. E quando vou comer fora só me apetece levar a balança, só para ter a certeza que vou comer tudo direitinho. Mas é um processo mesmo que estou a adorar. E o nosso organismo realmente ele é fenomenal. Àquela hora já está a pedir para comer, para reabastecer, porque precisa mesmo. Por acaso adaptei-me muito bem. E pronto, claro que depois ao longo das semanas, quando fomos aumentando as cargas, fui sempre relatando que chegou para aí a terceira, quarta semana, sentia até já algum cansaço, mas disseste, claro, que também é normal, mas também temos que saber ouvir o nosso corpo e dar o devido descanso. Fui-te perguntando algumas dicas, o que é que poderia fazer, fomos sempre conseguindo ultrapassar isso e tem corrido bastante bem. Exatamente. Importante aqui, e tocaste nisso e bem, que é a parte da pesagem da comida e acaba por ser quase um hábito obrigatório, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia errada, ou seja, há pessoas que querem emagrecer, ou seja, querem perder peso e acham que estão a comer menos comida que aquilo que na realidade estão a comer e às vezes passa-se para determinados alimentos, por exemplo, alimentos que são mais ricos em calorias ou porque têm mais gordura, por exemplo, as pessoas acham que estão a ingerir menos que aquilo que na realidade estão a ingerir. E ao pesarmos os alimentos, nós temos a certeza exata daquilo que estamos a ingerir. Isto faz toda a diferença. Mesmo para as pessoas que querem ganhar peso e têm que comer a mais, muitas vezes elas vão comer menos porque já estão satisfeitas, mas a realidade é que precisam de comer ali mais um bocadinho naquela refeição, precisam de comer mais um bocadinho na outra, e só com as pesagens é que isto se torna preciso, por assim dizendo. E é esta precisão e também é este controle que nós temos que ter para perceber
o que é que vamos alterar ou o que é preciso mexer. Porquê? Porque nós fazemos as nossas avaliações, percebemos o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal. No caso da Raquel, praticamente está a correr tudo bem, não temos tido assim grandes dificuldades, por assim dizendo, e acho que da tua parte também não tens sentido isso. O exemplo que eu posso dar é que a Raquel envia vídeos de execuções de exercícios e aquilo que eu dou são determinadas dicas para conseguirmos melhorar ali a parte técnica. De resto, temos progredido bem a nível daquilo que é o treino e da parte alimentar, também temos progredido, já estamos a comer um bocadinho mais que aquilo que estávamos a comer no início. Em casa toda a gente é, comes mais batatas e arroz que propriamente carne, assim vais mesmo engordar. Mas por acaso, sim, satisfaz-me e o meu corpo, não é? Eu própria sinto que necessito dessa quantidade. E é algo que a mim não me faz confusão, porque é como eu digo, gosto mesmo de comer. Exatamente. E era aquilo que eu estava a dizer, só pesar é que nós vamos ter certeza daquilo que estamos a ingerir. E só quando nós percebemos aquilo que estamos a fazer diariamente, ou seja, mesmo a questão de registar as cargas a nível do treino, por exemplo. Ou seja, vou pôr aqui estes 2 hábitos como essenciais para aquilo que é o processo, que é sabermos aquilo que estamos a comer, a quantidade de calorias que estamos a ingerir, os alimentos que estamos a ingerir e os macronutrientes que estamos a ingerir. Isto acaba por ser essencial para aquilo que é o processo. Para quê? Para fornecermos a proteína necessária para construirmos massa muscular, para ingerirmos os hidratos de carbono necessários para conseguirmos progredir a nível dos treinos. E como é que nós conseguimos saber se estamos a progredir a nível dos treinos? Se nós registamos aquilo que estamos a fazer. Porque se eu estou um mês inteiro a fazer os mesmos treinos sempre com o mesmo peso, a fazer sempre os mesmos exercícios sempre da mesma forma, é normal que não haja evolução. E se eu não registro e vou apenas pelo feeling, ou seja, pelo sentimento, este dia estou com energia, vou fazer com mais carga, mas 2 dias depois já não tenho tanta energia, já vou fazer com menos carga e ando aqui sem controle nenhum naquilo que é o meu treino. E o que é que vai acontecer? Vai chegar ao final do mês e não vamos saber o que é que estamos a fazer, então também não vamos saber o que é que poderemos fazer para progredir ou para melhorar aquilo que estamos a fazer. E por isso é que é importante nós termos esse hábito de pesar a comida e também aqui a questão do registro de cargas. Podes falar também sobre os mesmos, porque não sei se era algo que já fazias, mas pelo menos começámos a fazer quando começámos a trabalhar juntos. Ok, hoje vou conseguir, vou fazer com mais carga. No outro dia a seguir, e já estou cansada, já vou fazer com menos carga, claro. Não, era mesmo por aí. Agora controlo tudo direitinho, não é? Fazemos sempre os registros das cargas. E sempre que eu estou com aquele receio de devo aumentar ou não, será que vou conseguir? Pergunto-te, ou mesmo depois de treinar, Pedro, olha, eu fiz assim, será que fiz bem? Não aconteceu, por exemplo, hoje, mas acho isso que é fundamental e só assim mesmo é que nós temos ideia se vamos progredir ou não. E só assim é que vamos poder ter a evolução. Exatamente. E às vezes as pessoas acabam por ter a ideia errada, e também já falei com isto contigo, que é a situação de acharmos que para progredirmos a nível da carga tem de ser logo 5 kg, ou que tem de ser logo 10 kg, ou que... Muitas vezes as pessoas acabam por ter essa ideia e acaba por ser errado, porque a realidade é que muitas vezes as progressões dão-se de um em um ou de 2 em 2, dependendo depois ali se trabalhamos com determinada máquina, por exemplo, no teu caso que acaba por ser ali o 5 em 5. Pronto, e aí acabamos por fazer uma progressão diferente, porque com determinada carga temos o objetivo de aumentarmos o número de repetições para aquela carga, ou seja, a Raquel faz 30 kg de determinado exercício na máquina para 20 repetições. Na semana a seguir vai tentar fazer 22 repetições ou fazer ali mais 3 repetições para essa carga, para depois sim nós aumentarmos ali mais 5 kg. E isto acaba por ser uma estratégia para conseguirmos progredir nas cargas. Para esta situação em que só conseguimos progredir de 5 em 5 kg. Quando falamos em pesos livres, em que poderemos progredir ali de 2 em 2 kg, de 1 em 1 kg, a realidade é que isto
é aquilo que acontece, principalmente no que é exercícios isolados, são exercícios que a progressão é mais lenta a nível das cargas e não é o foco principal. Ou seja, nós a realizarmos exercícios isolados, aquilo que nós devemos sim de sentir é bem o movimento, sentirmos sim o músculo a trabalhar efetivamente e ao longo do tempo também vamos conseguir de forma natural progredir a nível das cargas. Ou seja, com isto eu não estou a dizer que não vamos progredir nos exercícios isolados, porque vamos, mas não é aquela situação de progredir 10 quilos de uma semana para a outra, não, isso não vai acontecer. E pegando aqui no exemplo dos exercícios multiarticulares, por exemplo, no exercício do agachamento em que já progredimos 20 quilos na fase inicial para agora, e lá está, 2 em 2 quilos, de 1 em 1 quilo, mais repetições, depois mais carga, ao final de várias semanas, o aumento é mais que notório. Se quiseres falar aí um pouco dessa questão, Raquel, ou seja, destas pequenas diferenças, ou seja, porque antes estavas aí pelo feeling, agora tens um maior controle do treino, tens uma maior preocupação com a progressão do mesmo também, acaba por dar ali um foco diferente e uma motivação diferente ao treino, se quiseres falar aqui um pouco dessa questão e assim aproveitamos e fazemos já aqui estas duas questões também. Okay. Podes falar daqui do como é que o acompanhamento tem ajudado quando aparecem determinadas dificuldades, e se te lembrares de algum exemplo prático também podes dizer, e como é que o acompanhamento tem mudado a tua visão sobre a alimentação e sobre o treino? Pronto, então, no início, como eu tinha dito, fiquei um pouco, não foi desiludida, mas pensei, vai ser sempre os mesmos exercícios, mas então como é que isto vai funcionar? Mas, ou seja, cada semana ou cada treino, como temos sempre a evolução a nível da carga, ou seja, estamos a tentar a progressão, cada treino é sempre um desafio diferente, porque vou acrescentando sempre peso, nem que seja aquilo a quilo, logo o estímulo que o nosso corpo vai ter vai ser diferente. Ponho mais 1 quilo e penso, não, força, vais conseguir. E isso, pronto, é algo que antigamente eu não fazia, e agora, claro que faço, e vejo que essa consistência mesmo dos próprios exercícios em si é bastante importante. E é como eu digo, o facto de nós estar sempre a tentar progredir a nível de carga faz com que aquele treino é sempre um treino diferente, porque o estímulo vai ser diferente, ou seja, a motivação com que eu estou para fazer aquele treino já vai ser diferente, porque eu penso, ok, hoje vou tentar progredir um pouco mais, e isso é algo que a mim me cativa bastante para fazer. Depois, a nível o plano alimentar, cada vez, uma coisa que eu pedi ao Pedro, e que era uma das minhas grandes dúvidas, era como aliar a alimentação à parte do treino, porque sentia mesmo em mim que me estava a fazer bastante falta. E hoje em dia está a correr bastante bem porque sinto-me com muito mais energia, ou seja, a alimentação é mesmo algo importante, é o nosso combustível também para termos força, para podermos progredir a nível de treino. Para além disso, o acompanhamento é bastante importante, porque como o Pedro disse, no início e de vez em quando vou mandando sempre e filmando a execução dos exercícios, porque algo para mim também que era muito importante era esse feedback, porque só conseguimos também progredir em determinado exercício se o tivermos a executar bem. Se continuarmos a realizar mal, o grupo muscular nunca vai ser estimulado da forma correta. Então, já filmei bastantes vezes, mandava sempre ao Pedro e ele dava-me sempre o feedback, se estava bem, onde é que poderia corrigir, e após essas pequenas correções sentia logo bastante diferença. E quando voltava então a repetir este exercício, já estava com mais uma motivação ainda. Ok, hoje vou tentar fazer com aquelas dicas que ele me disse, para ver se desta vez já corre melhor. Para além disso, eu basicamente, diariamente, principalmente no início, mando várias mensagens, até acho que são um pouco chata, principalmente no início, mas pronto, porque também sou um pouco insegura e quero bastante que isto corra bem. E o Pedro está sempre disponível para me responder.
E para além disso, uma das minhas grandes dificuldades também, por exemplo, a nível dos exercícios, era o agachamento. E eu até já tinha comentado com o Pedro, porque parece que chegava a um certo ponto e pensava, será que eu vou conseguir? Será que já já sou capaz de, com tanto peso, fazer o exercício? E ele tentava-me sempre dizer, não, aquilo, aí chega ali ao papo, e foi mesmo assim, e consegui ultrapassar esse medo. Ou então, quando não consigo, ou quando não estou pronta para aumentar a carga, pergunto sempre de que maneira é que eu posso fazer, e lá está, ele diz a alternativa. Então vamos aumentar o número de repetições, e claro, o músculo já vai também ter outro estímulo, e pronto, de uma certa forma, basicamente é isso. Acho que não estou a esquecer de mais nada. Sim. Só que na questão de mudar a tua visão, o que é que, ou seja, como é que o acompanhamento tem ajudado a mudar a tua visão a nível do treino e da alimentação? Ahm, Bom, ou seja, no teu caso, como já tinhas bons hábitos alimentares, a questão de, por exemplo, começares a comer mais comida e deste esse feedback acaba por ser importante para a questão da disponibilidade energética e mesmo para a progressão do treino, porque se estivesses a comer aquilo, ou seja, as quantidades que estavas a comer, não conseguirias ter atingido as cargas que estás a atingir, por exemplo. Claro. E nesse aspecto, o que é que... Ou seja, com o acompanhamento e à medida que vamos ao longo de todas as semanas, de facto, cada vez percebo mais que sim, que a alimentação e o treino têm que estar bastante aliados para que tudo possa correr bem. Ou seja, no início, sem acompanhamento, por mais que até tentasse aumentar as cargas, nunca iria haver aquela progressão, porque eu comia, por exemplo, a nível de hidratos de carbono, bastante menos do que aquilo que estou a comer atualmente. E o que me fez perceber realmente que o que me faltava em mim era mesmo saber o que comer, a quantidade que comer, para que também, à medida que fosse tentando progredir a nível de treino, ver os resultados. E hoje sim vejo que isso é bastante importante e uma sem a outra não funciona. Exatamente, falando aqui um pouco também de crenças, principalmente a nível alimentar, muitas mulheres acabam por ter medo de ingerir hidratos de carbono e muitas vezes isto acaba por ser um erro e é um erro crasso, por assim dizer. E muitas vezes também juntando àquela questão dos intervalos mais curtos para despachar o treino, então aí Sim. acaba mesmo por E eu ser... fazia muito isso, é tal coisa do que eu disse a nível de descanso. Vamos lá fazer isto que é para tentar despachar o mais rápido possível. E hoje não, até, aliás, os meus treinos até têm sido sempre 1h30, 1h e pouco, ou seja, o tempo de descanso é mesmo bastante importante, porque, ou seja, para poder ter esse aumento da carga, nem que seja de quilo a quilo, o músculo tem que ter aquele certo tempo de descanso, porque senão aí não vamos ter qualquer tipo de evolução. Exatamente, e ainda esta semana vi situações destas, por exemplo, de mulheres estarem numa máquina, por exemplo, isto no ginásio, e fazerem 4 séries em 3 minutos, ou seja, praticamente não estavam a descansar 10 segundos, 20 segundos entre cada série, e é normal que não consigam progredir nas cargas, também é normal que não vão fazer com mais carga, porque não têm, lá está, o descanso necessário entre séries para conseguirem fazer com mais cargas. E mesmo para conseguirem fazer, por exemplo, as 4 séries com aquela carga e a descansarem pouco tempo, a carga vai ser sempre mais reduzida do que se descansassem mais tempo. E é tal situação, se o objetivo é o ganho de massa muscular, nós deveremos de treinar de acordo com o objetivo, lá está. E se para ganharmos massa muscular temos de descansar pelo menos 90 segundos, depois dependendo do exercício, é claro que se nós fizermos uma leg extension, vamos descansar menos do que se fizermos um agachamento, por exemplo. Se nós fizermos uma elevação pélvica, vamos descansar mais do que na leg extension, mas descansamos ou poderemos descansar menos no agachamento, principalmente quando começamos a trabalhar com cargas mais elevadas. E quem faz o agachamento com cargas elevadas sabe o esforço que é e o tempo que precisa para recuperar da série de trabalho. Às vezes nem chega.
Exatamente, às vezes temos que pôr ali mais 30, 40 segundos e também vais notar essa diferença no plano quando nós passarmos para a próxima fase, em que nós vamos continuar ali com a nossa progressão a nível das cargas, depois vamos falar também melhor sobre isto, mas só para teres uma ideia, Raquel, vamos baixar ali o número de repetições de algumas séries, vamos dar mais tempo de descanso, principalmente para as séries finais, para conseguirmos continuar a nossa progressão a nível das cargas. E para quem gosta de fazer cardio, que acaba também por ser o erro de muitas mulheres, experimentem fazer séries de 20 repetições de agachamento, façam durante 30 minutos o número máximo de séries que conseguirem e vão ver que não, é um Nossa, cardio, é um cardio bastante puxado, por assim dizendo. Mas e é aquilo que eu costumo dizer, muitas vezes o processo acaba por ser um processo de aprendizagem, muitas vezes também de combater, entre aspas, determinadas crenças, como é o caso, por exemplo, dos hidratos de carbono, apesar de já ingerir, estavas a ingerir menos que aquilo que deverias de estar a ingerir, e também sempre com aquela preocupação, e muitas mulheres acabam por ter esta preocupação, eu sei, da questão de ganhar gordura, de ficar com barriga, e a realidade é que passaste a comer mais e ao final do mês estavas com menos gordura na barriga do que no mês, anterior. E muitas vezes acabam sem se aperceberem, e esta acaba por ser uma realidade e é importante também falarmos disto, que acabam por ter comportamentos de compensação ou compensatórios, por assim dizer. Isto é o quê? Quando nós estamos, e como estavas a dizer, quando treinavas de acordo com a tua disponibilidade energética, ou seja, um dia que sentiste com mais energia, treinavas mais, o dia que sentiste com menos energia, treinavas menos, e com a alimentação acaba por acontecer o mesmo. Se existe um dia em que nós vamos comer menos, mesmo que desse dia não vamos comer nada do outro mundo, a certo é que com o acumular dos dias e a comer pouco, vai sempre existir ali algum dia em que nós vamos estar num contexto em que vamos estar presentes com alimentos mais calóricos e mais apetecíveis, e aquilo que vai acontecer é que vamos ter uma maior probabilidade para extrapolar. E isto acontece mais quem aplica déficits mais extremistas e restrições maiores e a nível dos hidratos de carbono. Não sei se sentias-te nessa situação, ou seja, por exemplo, numa semana estavas ali bem e chegava a determinado dia em que estavas mais cansada, parecia que estavas com mais fome e acabavas por comer mais que o normal, por assim dizendo. Sim, não acontecia muitas vezes porque lá está, tentava ter esse cuidado a nível da alimentação, mas, por exemplo, durante a semana, claro, era capaz de ter tudo ali muito, muito controlado e depois ao fim de semana tentava sempre, ou exagerava um bocadinho mais, ou tinha lá a refeição do lixo, ao sábado à noite, ou então se tivesse algum tipo de convívio, sim, era capaz de exagerar um pouco mais, lá está, porque tinha que, no fundo, me tentar satisfazer daquilo que durante a semana me fui privando. E hoje em dia não acontece isso. Como bastante, que assim, bastante, ou seja, de acordo com as minhas necessidades, não tenho mesmo qualquer tipo de necessidade. Já fui, pronto, jantar algumas vezes fora e até te perguntei o que é que deveria de fazer ou não, mas lá está, chego ao local, por exemplo, vou dar um exemplo, a nível de entradas, olho para aquilo, não me diz nada, não tenho aquela necessidade de comer de muito, de provar de tudo, ou seja, sinto mesmo muito mais controle, porque como temos uma boa alimentação, como tenho as minhas necessidades todas completas, chega-se ali e parece que aquela alimentação mais rápida, não é? O fast food a mim neste momento não me diz nada e o meu próprio corpo eu não sinto falta de comer aquilo, porque sinto-me bastante bem como estou. Isso é uma das grandes diferenças, sim, de antes do acompanhamento. E sinto-me Exatamente. bem com isso. E isso acaba por ser bastante importante. E lá está, muitas vezes criamos determinadas carências sem darmos por elas e depois temos comportamentos que vão ser contraindicados para, para aquilo que é o nosso objetivo.
Falando aqui também um pouco de, lá está, muitas vezes de semana temos aquela rotina, né? Isto acontece, acaba por acontecer com muitas mulheres e dizem que têm dificuldades de ir ao fim de semana, porque depois ao fim de semana acabam por querer ir buscar prazer à comida, por assim dizer. E Por, o, por exemplo, peço desculpa, dando um exemplo. Claro que ao fim de semana gosto sempre de fazer aquela refeição ou diferente ou algo mais apetecível, mesmo nem que seja ao nosso olhar. E já uma ou duas vezes te perguntei, olha, tenho isto aqui, como é que eu posso fazer isto de uma forma diferente, mas estar de acordo com o meu plano? Deste-me logo ali as dicas, olha, fazes assim, assim, e realmente é espetacular. E o nosso, claro, mesmo para o nosso prazer próprio, nós precisamos disso de vez em quando, de comer aquela refeição que é diferente daquilo que habitualmente estamos habituados, mas que está de acordo com aquilo que é os nossos objetivos e sem grandes exageros. E tem funcionado bastante bem. E estou a adorar a experiência, porque mesmo dentro do meu próprio plano, eu posso fazer refeições diferentes, mas estando sempre de acordo com aquilo que é o objetivo. Exatamente, e essa acaba por ser uma grande mudança e uma mudança positiva. Ou seja, e isto acaba por ser uma mudança também de mentalidade. Ou seja, a forma como tu olhas para a comida, ou seja, a tua própria percepção sobre aquilo que tu estás a fazer. Porque quando tu te alimentas para teres energia para o teu dia a dia e tu vês a alimentação como isso, tu acabas até por ter uma maior liberdade. E isto porquê? Porque as pessoas que acabam por olhar para a alimentação só como algo onde vão buscar prazer ou que é algo de diferente e que têm ou alcançam ali determinada sensação de bem-estar no seu dia a dia, que não vão buscar a outros fatores que deveriam de ir buscar, exatamente, e acabam-se por refugiar em determinados alimentos, principalmente alimentos processados, que acabam por ser ricos em sódio, em gorduras saturadas e em açúcares rápidos. E muitas vezes são alimentos que acabam por aumentar ali a quantidade de comida que vamos comer devido às características do próprio alimento. E muitas vezes não nos sentimos satisfeitos devido também aos efeitos negativos que acabam por ter na nossa microbiótica. E a realidade é que quando nós começamos a comer como tu estás a comer, ou seja, para satisfazer as tuas necessidades energéticas, tu deixas de ter esta perspectiva sobre a alimentação. Ou seja, e é aquilo que tu disseste, o teu ir buscar prazer não é extrapolar, não é ir fazer uma refeição, ir a um rodízio e comeres até abarrotares, não é ir ao Mac e comer comida processada, é o prazer que tu tens é ali, vais comer uma refeição que basicamente é aquilo que estás habituado a comer e vais fazer de uma confecção diferente. De uma maneira diferente, mais apelativa. Exatamente. E isso acaba também por ser uma grande mudança, porque é tal situação, é tu aprenderes, neste caso, a apreciar outras coisas, ou seja, naquilo que é a nível da alimentação, ou seja, aquele prazer que tu tinhas a ir ao McDonald's, não estou a dizer que seja o teu caso, Raquel, ok? Passou ou é substituído por o prazer de cozinhar uma refeição que leva mais tempo, que seja mais saborosa e que acaba por estar enquadrada naquilo que nós poderemos consumir para atingirmos os nossos objetivos. Isso acaba por ser uma grande mudança de mentalidade. Isto porquê? Porque muitas vezes as pessoas acabam por ter aquele pensamento de a vida são 2 dias, tenho que aproveitar, não sentes falta de comer determinado alimento, vais a um evento social e as pessoas vão todas dizer, aproveita, és magra, tu podes comer à vontade. Ou seja, existem determinados pensamentos e até determinadas, neste caso, mentalidades, porque é isto que acaba por ser uma mentalidade, é um conjunto de pensamentos que se transformam em formas de pensar e depois geram determinados comportamentos. E nós, ao mudarmos a nossa mentalidade, é que vamos também conseguir mudar o nosso comportamento. E é isto ou seja, aquilo que acabas por dizer é essa mudança a nível da mentalidade que acaba por mudar o teu comportamento e que tu sentes também satisfeita com o teu próprio comportamento e a sensação e a satisfação e a gratificação que tu tens com o teu próprio comportamento acaba por ser superior ao facto, por exemplo, de ingerir comida processada, por assim dizer. Porque uma coisa que é bastante engraçada, muitas vezes
E isto acaba por acontecer a nível neurológico, ou seja, do nosso cérebro. Muitas vezes nós temos ou temos mais prazer na expectativa de determinado comportamento, ou seja, ou sei que naquele dia vou ingerir, por exemplo, ou vou ao McDonald's comer um grande hambúrguer, e quem tem este tipo de comportamento, à espera daquele momento, acaba por ter mais prazer do que propriamente tem no ato em si, ou seja, após a comida, muitas vezes o prazer nem vai corresponder com a expectativa. E muitas vezes, e por isso é que é fácil também de criar sentimentos de frustração, por isso é que é fácil criar más relações com a comida, também devido a esta falta de percepção sobre o nosso comportamento, e muitas vezes também a realidade é que nós ao comermos também vamos ter determinadas sensações, porque a comida também proporciona essas sensações. Mas é como eu disse, nós controlamos o nosso comportamento e percebemos todas estas situações, fica mais fácil de nós controlarmos o mesmo e de nos sentirmos mais gratificados com o mesmo. Porque vou só dar o exemplo. Muitas vezes as pessoas olham para a dieta, ou olham como para atingirem determinados objetivos têm que fazer determinadas restrições e acham que isso é uma prisão, por assim dizer. Porque para atingir o objetivo que desejas tens que seguir determinado caminho, parece que esse caminho acaba por te privar de determinadas escolhas. Ok? Mas muitas vezes o que é que acontece? Quem acaba por comer todos os dias mal, por assim dizendo, ou muitas vezes come aquilo que não deveria, e muitas vezes a sua escolha alimentar acaba por estar influenciada pelo contexto. E vamos agora pensar, quem é que acaba por ter mais liberdade? Quem faz um caminho e que dentro desse caminho tem a liberdade para escolher determinado tipo de alimentos, confecções, ou quem está num caminho em que está dependente do contexto e que muitas vezes a sua escolha vai estar influenciada pelo contexto. Perceber este tipo de situação. Porque eu já cheguei a receber este tipo de comentários, não te cansas de comer sempre o mesmo? E a minha resposta é, como é que eu me canso de comer sempre o mesmo se eu como aquilo que eu gosto? Exatamente. Depois, comes todos os dias a mesma coisa, não te cansas de comer sempre a mesma coisa? E eu pergunto assim, então diz-me lá o que é que tu comeste ontem. Diz-me lá o que é que comeste a semana passada. As pessoas já nem se lembram do que é que comeram na semana passada. E eu posso dizer assim, eu lembro-me daquilo que comi na semana passada. É sempre o mesmo. E só aí acabo de dizer isso em forma mais de ironia, por assim dizer. Mas depois digo assim, então vá, eu como fruta, como cereais, bebo leite, como arroz, como massa, como batata, como carne de vaca, de frango, como todos os tipos de peixe. Ou seja, a minha alimentação acaba por ser muito variada. Exatamente. E eu depois pergunto, então, e o que é que tu comeste? Comi um bolo, comi uma pizza, comi carne. Comi batatas fritas, comi não sei o quê, comi não sei o que mais. E a ver-me assim, então, dentro daquilo que eu como, eu acabo por comer mais, ingir menos calorias e eu tenho uma maior variedade alimentar que aquilo que tu me estás a reportar. E só para nós vermos aquilo que é muitas vezes a percepção, né? Este tipo de pessoas dizem que as outras não têm escolha e que comem sempre a mesma coisa, e isso acaba por não ser real. E esta própria percepção, estas próprias acabam por ser também mecanismos defensivos para não mudarem e para acharem que eles é que estão bem e não os outros. E a realidade é que ninguém está bem ou ninguém está mal. A realidade é que se nós queremos atingir determinado objetivo, nós temos de comportar-nos de forma a atingir esse objetivo. Exatamente. Entrando aqui na parte final, aqui nas últimas duas questões, como é que te sentes atualmente em relação ao tempo antes de aderir ao acompanhamento? Ou seja, a nível que mudanças é que já ocorreram, se bem que foi aquilo que viemos a falar durante a live, e se estás satisfeita com os resultados até à data, ainda vamos ter aí muitos meses pela frente e daqui a um ano vamos estar bem diferentes aquilo que estamos agora, por isso. E se recomendarias o acompanhamento e a quem ou a que tipo de situações? Ou seja, se recomendas para determinadas situações específicas, para quem é que recomendarias? Ok.
No início, quando nós começamos toda esta jornada, e quando te mandei as primeiras visualizações, até eu própria fiquei um bocadinho, eu acho que disse em choque, como é que eu cheguei aqui, como é que eu deixei que o meu corpo ficasse assim. E foi mesmo, então quando vi, eu pensei mesmo, não, preciso mesmo de ajuda, é isto que eu preciso. E após as 6 semanas, quando nós fizemos a primeira avaliação, adorei as mudanças. Sobretudo, como nós já referimos, a principal mudança foi a nível dos membros superiores. Eu adorei, eu disse, como eu te disse, adorei as minhas costas, estavam totalmente diferentes, não tinha nada a ver. Mesmo a parte a nível abdominal estava bastante mais definida. E adorei mesmo, apesar de termos tido ali um pouco da perda de peso, mas claro, isso é muito. Depende, não é? Vai sempre variar, mas olhando visualmente estava muito melhor comigo mesmo. Achava que, ok, é este caminho que temos que continuar, é nisto que eu quero mesmo fazer. Pronto, basicamente é isso. E depois a nível de plano alimentar, também gostava de ressalvar uma coisa. Eu pedi-te para nós também tentar variar um pouco mais aquilo que poderia comer e fizeste logo ali as mudanças, ou seja, tenho muito mais alternativas e adoro, porque eu também gosto bastante de variar. É tal coisa, não gosto de comer sempre o mesmo. Acho bastante importante o nosso corpo ao longo do dia experimentando várias coisas e por acaso isso aí gostei bastante da tua parte, ou seja, é tal coisa, sempre que nós precisamos, sempre que te peço alguma coisa, estás sempre pronto a mudar essas situações. E portanto recomendaria bastante de todo aquele processo que temos vivido até agora, durante estas 9 semanas, estou bastante satisfeita e recomendo bastante. A quem é que eu recomendaria? Pondo aqui um pouco o meu dia a dia, aquilo que é a minha profissão. Eu sou farmacêutica e várias vezes, muitas vezes, principalmente agora nesta altura, quando entramos nesta altura do verão, muitos utentes, quando chegam à farmácia, abordam-nos acerca dos produtos de emagrecimento. De uma forma geral, eu recomendaria este tipo de acompanhamento ou outro tipo de acompanhamento desse tipo de pessoas. Porquê? Porque muitas pessoas, quando nos chegam à nossa beira e nos pedem ajuda, pensam que vai ser com aquele produto em específico que vão conseguir resultados milagrosos. E não. Ok, aquele produto até pode ajudar, mas tem que estar aliado à alimentação e também um pouco à atividade física, porque não vai ser só aquele produto que vai fazer milagres. E quando estou a atender essa pessoa, tento ter sempre esse cuidado de explicar isso, porque quer a nível de saúde dela é bastante importante. E no fundo, ou seja, eu não recomendaria a ninguém específico, mas sim a todas essas situações. E hoje em dia, quando me vem um utente, não é, a farmácia me pede, eu apetece-me logo dizer, recomendo o acompanhamento do Pedro. Não, e bem, e acaba por ser também uma realidade. Eu digo que é uma realidade um bocadinho triste, no sentido em que as pessoas Sim. muitas vezes querem optar pelo caminho mais fácil, mas não é o caminho. Fácil, mais rápido, mais curto e que depois, a Exato. nível de saúde, também não vai se refletir nos melhores resultados. Nada mesmo. E depois, para o próximo verão, estou novamente lá a pedir. E muitas vezes nem atingem os resultados que pretendem, acabam por piorar também a questão da saúde, porque essas pessoas também têm tendências para depois entrarem num regime mais extremista ali num período de um mês, 2 meses, só para atingirem determinado aspecto que muitas vezes nem vão gostar, só para o período do verão. E isso não é o caminho, isso não é. Acaba por não ter nada, por assim dizendo, e a realidade é que no médio prazo e no longo prazo acabam por estar a estragar a saúde. Isto porquê? Porque acabam por não mudar os hábitos, acabam por não mudar os comportamentos que acabam por ser negativos para aquilo que é a saúde. E pronto, e é neste sentido que eu digo que acaba por ser situações tristes. Não é porque, vejamos, mesmo se não existissem esses tais suplementos, por assim dizendo, se não existissem esses tais produtos,
a realidade é que as pessoas iriam fazer as mesmas coisas, só que não iriam gastar dinheiro nos produtos. Exato. Esse tipo de pessoas iria fazer dietas extremistas, iriam fazer Mais determinado, rápido. exatamente, iriam tentar fazer determinados métodos para atingirem resultados rápidos e que não são depois sustentados no médio prazo, no longo prazo, e que acabam por viver neste período de emagrece para o verão, engorda no inverno, emagrece para o verão, engorda no inverno. Depois, quando passa de determinadas idades em que acabam por ir menos à praia, por exemplo, em que acabam por expor menos o corpo, aquilo que acontece é que, como já não vão à praia, já não precisam de emagrecer, então já não há o emagrece e engorda, só há o engorda, e depois, ao final de 5 anos, 6 anos, em que antes acabavam por ser magras, pensam: como é que eu cheguei até aqui, como é que eu fiquei assim, e depois acaba por E não é só essa questão do engordar e do emagrecer, é mesmo as pessoas perceberem que a alimentação equilibrada e variada, aliada, claro, a qualquer tipo de exercício físico, é bastante importante para a saúde, porque depois essas pessoas ao longo dos anos é só doenças crónicas e cada vez mais é isso. E se nós tivermos uma boa base alimentar e sempre algum exercício físico, podemos combater e diminuir bastante essas doenças crónicas. sem dúvida. E era aí a parte que eu ia entrar, que é, e quando nós somos mais novos, esses problemas acabam por não aparecer, mas depois quando entramos na casa dos 30 e muitos, quando chegamos aos 40, começam a aparecer todos os problemas. E se nós olharmos para os nossos pais, aquilo que muitas vezes vamos observar, principalmente as pessoas dessa geração, é que vão chegar ali à causa dos 50 e dos 60 e acabam por tomarem 7, 8, 9, 10 comprimidos diariamente, seja para a tensão, seja para a diabetes, pois são demasiados medicamentos. E seja depois triglicéridos, tensão alta, seja o colesterol, pronto, aqui existem diversos marcadores que tanto a alimentação adequada como o exercício físico vão acabar por prevenir estas condições. Mas eu nem ia tanto por aí, porque muitas vezes o ser humano, apesar de ser o único animal que tem a capacidade de projetar e pensar no longo prazo, a realidade é que acabam por não pensar nestas coisas e só quando as más notícias é que batem à porta é que as pessoas acabam por ter essa preocupação pela saúde. E porque é tal situação, não é algo que se manifesta no curto prazo, é algo que sim, que demora tempo, que vai demorar bastante tempo, mas a fatura, quando vier bater à porta, vai ser bastante cara. Mas, como é óbvio e é importante sempre, e ainda por cima trabalhas também ligado à área da saúde, por assim dizer, como trabalhas também na farmacêutica, acabas por assistir a muito mais situações e de certeza que vês muitos pacientes que vão, ou utentes neste caso, que vão às farmácias e têm uma lista indetermináveis de medicamentos para este tipo de problemas e a melhor forma de nós combatermos é através, lá está, de mudar as mentalidades, de mudar um bocado a mentalidade, perceber como é que os nossos comportamentos foram instaurados, perceber os nossos antepassados e há uma coisa muito engraçada que certamente tu já ouviste, eu ouvi, que é principalmente quando éramos mais, pelo menos quando eu era mais novo e acabava por ser mais magro, e aquilo que diziam era: quando fores mais velho vais engordar, quando fores mais velho não vais estar em forma, e com a idade a pessoa não consegue manter a forma. E quando eu tinha a tua idade, ou seja, quando eu era mais novo, quando tinha a tua idade também era magro, também era algo. Não sei se já escutaste este tipo de afirmações, Raquel, mas É eu. dizer que depois mais tarde não consegues controlar e não é, não é? Nós E, conseguimos controlar as nossas próprias ações e os nossos próprios hábitos, basta é querermos e termos força de vontade. exatamente. E muitas vezes também percebermos o porquê dos mesmos também acaba Exato. por ser muito, muito importante. Mas chegamos assim ao final da nossa live. Também aproveitamos aqui para passar esta mensagem de pensar Peço um desculpa. bocadinho no longo prazo, exatamente,
pensarem também na questão não só da estética, mas também na questão da saúde e todos os problemas que podem prevenir com um estilo de vida mais saudável. E que, Porque como... eu por mim própria, peço desculpa, falo, porque eu sou hipertensa já, sou nova, mas já sou hipertensa, mas esta minha hipertensão tem muito a ver com a parte do sistema nervoso, nervosismo, ansiedade, e algo que eu fui buscar no exercício físico foi isso, ou seja, ajudou-me a controlar bastante a base da minha doença, não é? Ou seja, no exercício físico eu também liberto um pouco da minha ansiedade e fico mais relaxada e tudo isso tem contribuído também para me ajudar a controlar bastante. Ou seja, mais um ponto benéfico. O exercício físico, também o treino de força, acaba por ter um grande efeito ansiolítico. Acaba por ter um efeito mais potente que determinados medicamentos que são ansiolíticos e que até provocam alguma adição e que vão ter outros colaterais. Mesmo a nível da hipertensão, o exercício, também o treino de força acaba por ser indicado também para esse tipo de situações. E pronto, lá está, acompanhando isso com uma alimentação saudável, principalmente naquilo que toca à ingestão do perfil de gorduras boas, muitas pessoas também acabam por não ter este cuidado e muitas vezes eu quando vejo pessoas a barrarem ou a comerem, não é pão com manteiga, mas manteiga com pão, eu só penso na quantidade de gordura saturada que estão a ingerir e muitas vezes o porquê que é também maléfico, porque muitas vezes esse comportamento é diário, ou seja, e as pessoas acabam por não ter esta consciência e acabam por repetir comportamentos de ingestão de determinado tipo de gorduras, neste caso as saturadas, que acabam por ser bastante prejudicial para aquilo que é o nosso organismo, para aquilo que é a inflamação a nível sistémico do nosso organismo e para todos esses problemas que falámos aqui, seja da tensão, a nível da tensão arterial, a nível do colesterol, a nível do triglicérido. E muitas vezes, se substituíssem a manteiga por outro tipo de gorduras, gorduras mais poliinsaturadas, iriam se sentir muito melhores e neste aspecto do sistema cardiovascular faz muita diferença. Mas é claro que a mudança não pode ser um dia, não pode ser uma semana, a mudança tem de ser para o resto da vida e só assim dessa forma é que vão conseguir reverter esse tipo de situações. Terminamos assim com esta nossa mensagem de alerta para o longo prazo, de alerta para a vossa saúde. E uma coisa posso garantir, quem chegar e quem vai ao ginásio vai sempre ver pessoas que já têm mais idade, que são obesas e que estão no ginásio a tentar mudar. E chegaram àquela idade, exato. E se tivessem começado mais cedo, se tivessem tido aquela preocupação, iriam evitar todos os problemas, não digo só mesmo a nível corporais, mas também a nível psicológicos. E os problemas a nível mental que isso pode trazer. Porque esse tipo de situações, com esse tipo de extrapolações a nível alimentar, também existem bastantes problemas a nível psicológico. Seja por causa da ansiedade, seja depois devido a noites mal dormidas, seja depois aos comportamentos estarem mudados e existir uma maior ingestão até no período da noite, e isto também vai dificultar aquilo que é o nosso sono. Depois acabam por ter vidas mais estressadas, acabam por ter menor exposição à luz solar, têm menos comportamentos de relaxamento, por assim dizendo, e isto também a nível psicológico também traz os seus prejuízos, pronto, por assim dizendo. E por isso, se vocês são novos, quem vai ver esta live, quem nos vai acompanhar, se vocês são novos, aproveitem para começarem a cuidar agora, porque mais à frente vai ser sempre mais complicado. Raquel, se quiseres deixar aí uma última palavra, só agradecer aqui por teres participado nesta live, temos estado aqui 1 hora e 4 minutos, agradecer por teres participado e por teres dado o teu testemunho sobre o acompanhamento. Deixo-te as últimas palavras. Obrigado, eu. Pronto, de uma forma geral, a quem está a assistir a esta live ou posteriormente venha assistir, quero mesmo agradecer ao Pedro toda a atenção que me tem dado ao longo destas semanas e tem sido fundamental, tem sido uma aprendizagem muito boa.
quer a nível de plano alimentar, quer a nível de plano de treino, que está sempre disponível para nos ajudar e é um acompanhamento mesmo que eu recomendo e és uma pessoa em que mesmo podemos depositar a nossa confiança. E pronto, e mais uma vez, acho que quem está a pensar ainda em aderir ou quem está reticente, dou a minha força para poder seguir em frente, porque sim, este é o caminho, se queremos pensar em nós e se num dia mais tarde na nossa saúde, que essa é a última mensagem então que deixamos cá. Aliar a uma boa alimentação, sempre com exercício físico e com a ajuda de Pedro. Muito obrigado, Raquel. Obrigada. Um beijinho e o resto um bom fim de semana. E um Igualmente, bom fim de obrigada. semana a todos.